Olá, Shalom, que bom estar aqui com vocês nessa super célula da comunidade renovada de Pinhais. Que bom estarmos retomando as nossas células presenciais. Deus é bom o tempo todo. Nós estamos superando aí esses dias difíceis e entrando num novo ciclo, numa nova estação. Eu quero dar as boas-vindas a você que está pela primeira vez nesta célula e quero agradecer a Deus pela vida de cada líder, de cada anfitrião que tem aberto as suas portas para este novo começo das nossas células. Lembrando bem, não esqueçam do distanciamento social, de todos os cuidados que nós já aprendemos, não esqueçam de estar usando as máscaras, prefira os lugares arejados, as áreas, nós estamos num tempo assim mais quente, então isso é muito importante. E quero também dizer a vocês que nós estamos sugerindo que não façam refeições nas células, que sejam períodos curtos, que sejam esse tempo de no máximo 1 hora de reunião e que todos possam se conter com relação aos abraços, aos contatos, para que nós possamos evitar qualquer problema e até mau testemunho. Deus abençoe você. Obrigado por você estar aqui conosco nesta super célula, nesse novo formato, e nós estaremos pelo menos uma vez por mês, eu estarei com vocês pelo menos uma vez por mês, nós estaremos nessa super célula, nesse processo todo especial. Bem-vindo a este novo tempo, bem-vindo a esta nova estação, bem-vindo a um tempo de milagres. Eu quero compartilhar uma palavra com você, o tema dela é um novo tempo, um novo ciclo, uma nova estação. Ou seja, um novo ciclo, uma nova estação. O Salmo 1, verso 1 diz assim: Feliz aquele que não segue o caminho ou conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta na roda dos zombadores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e nela ele medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, à margem do rio, que dá o seu fruto na estação certa. Suas folhas nunca murcham e tudo o que ele faz prospera. Senhor, que a tua presença seja abundante nesta célula agora, nesta casa agora, no meio desta família agora, e que a tua palavra seja agora a palavra rema, a palavra do Espírito Santo sobre cada um, que traga transformação, que traga graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Um novo ciclo, uma nova estação. Às vezes a vida ela não parece justa, você recebe mais do que a sua parte dos maus momentos. Parece que é isso que acontece no dia a dia. É fácil ficar amargo e desistir muitas vezes dos seus sonhos, mas eu quero dizer para você, Deus não permitiria você passar por todas as circunstâncias que está passando se isso tivesse o plano e o propósito de afastar você do seu destino. Na verdade, tudo faz parte do plano dele para a sua vida, para que você possa alcançar o seu destino, porque ele promete que ele vai dar graça a você em cada estação da sua vida, em cada nova estação, ele vai dar graça a você. Por isso eu começo essa palavra dizendo para você, diante de tudo que você está vivendo, diante de tudo que você está passando, respire fundo, levante a cabeça, firme os seus passos, feche o ciclo de sofrimento e dor que você tem vivido e siga em frente.
entre em um novo ciclo de transformação. Entre numa nova estação, porque Deus tem preparado para você um novo começo. A palavra é bem clara em dizer: feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. Feliz é aquele que não se coloca na roda daqueles que estão escarnecendo, zombando, aqueles que não creem, mas feliz é aquele que o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Feliz é aquele que está plantado junto aos rios, junto aos ribeiros de água, junto à fonte, porque no tempo certo, na estação certa, ele frutifica e tudo que ele faz prospera. Este é o tempo de Deus para entrarmos e experimentarmos um novo ciclo de transformação e crescimento. Eu quero repetir, este é o tempo de experimentar um novo ciclo de transformação e crescimento. Precisamos então entrar nele. As estações, elas foram estabelecidas por Deus. Veja, Gênesis 1,14, a palavra diz: e disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para fazerem separação entre dia e noite, sejam eles para sinais e para as estações e para os dias e os anos. Ainda no Salmo 104, versículo 19, a palavra diz que ele designou a lua para marcar as estações. O sol sabe a hora do seu ocaso. E ainda Jeremias 8, verso 7 diz assim: até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece a ordenança do Senhor. Uau! Nós precisamos entender e linkar os novos ciclos, as novas estações. É sábio reconhecer as novas estações e se relacionar positivamente com elas. Hoje nós estamos entrando no mundo físico, nós entramos nesta bela estação que é a estação da primavera, dos frutos, das flores, dos frutos. Que coisa maravilhosa! Aqui em casa mesmo nós temos passarinhos que escolheram um lugar para poder botar os seus ovos, e outros passarinhos já nasceram e novamente o ninho foi posto. Que tempo extraordinário! Isso tudo revela que Deus continua no controle de todas as coisas. Ele é o Senhor dos tempos, das épocas, das estações. É Ele que tem o controle. A palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 a 8 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há o tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Olha, quanta sabedoria, quanta identificação nós podemos ter com esse texto. Eu sempre gostei desse texto de Eclesiastes, exatamente porque ele apresenta uma relação contrastante com as estações. Veja, cada estação adequada, é disso que esse texto fala aqui. Existe uma estação adequada para cada momento que nós estamos vivendo na nossa vida.
Olha uma coisa interessante. O uso de um casaco de peles durante o verão pode até continuar sendo elegante como é no inverno, mas tal qual elegante é também inadequado, porque está no verão, é inadequado e estranho. O que nós precisamos também entender é que as ferramentas e as estratégias corretas que nos influenciam rumo à maturidade, é a gente entender o momento, é a gente entender o tempo, o que nós estamos vivendo, que nos leva de fato ao nosso destino, ao crescimento e à maturidade. Não basta fazer a coisa certa, é importante fazer a coisa certa no tempo certo, na estação adequada. Deus usa as estações da vida para nos moldar, para trabalhar conosco. Na natureza nós percebemos que as estações elas servem para que cada um saiba o tempo de preparar o solo, para que cada um saiba qual é o tempo também de colher. Ou seja, as estações também elas mostram o tempo da procriação das espécies e o amadurecimento dos frutos, o crescimento e o amadurecimento dos animais, também tudo depende das estações. A nossa vida não é diferente. Nós precisamos compreender, bem como os filhos de Issacar, nós precisamos aprender a fazer a leitura dos tempos e das épocas, das estações, entender em qual estação nós estamos. São os outonos da nossa vida que removem as folhas mortas. A gradativa redução da luz vai igualando a duração das noites e dos dias. E é nessa estação, em geral, que percebemos uma certa quietude, o momento certo de descartar o que não deve fazer parte da nossa jornada, aquilo que não serve para a estação seguinte. Cada nova estação, ela demanda novas ferramentas, novas roupas. Cada nova estação demanda uma nova atitude, um novo posicionamento. Os invernos são estações frias, nós aqui de Curitiba entendemos bem sobre isso. São estações frias, são estações escuras. E os invernos relacionam-se para nós com os tempos de espera. E também, mas há algo que está associado, que é o crescimento interno que existe em nós. O inverno é um tempo que nós precisamos, porque a gente precisa também desacelerar. E é quando, uma coisa eu gosto muito, é quando nós firmamos as nossas raízes. O inverno é o tempo quando a gente cresce para baixo, quando as nossas raízes são firmadas, quando nossas raízes são estabelecidas e quando nós aprendemos exatamente a semelhança das raízes do cedro, que elas vão crescendo, elas vão rompendo os desafios e vão buscar o lençol freático e ela abraça a rocha, se segura na rocha e nós sabemos quem é a rocha. Nós precisamos de momentos como esse para que as nossas raízes possam estar fortalecidas, para quando vêm os temporais, as tempestades, nós não cairmos ou nos desfazermos na nossa estrutura. É sábio aproveitar cada estação. Sabiamente nós devemos aproveitar cada estação para buscar também as estratégias de Deus para a estação seguinte. Uma estação está se encaminhando, ela está indo para o seu final, mas nós precisamos estar buscando em Deus e de Deus as estratégias para a próxima estação. E é isso que eu estou querendo compartilhar e dividir com você, porque a partir de tabernáculos que nós celebramos neste final de semana, Deus tem me dito sobre um novo ciclo, sobre uma nova estação, uma estação de fé, de milagres, de crescimento, de vida
com Deus. É muito importante nós caminharmos debaixo desse processo e entendermos aquilo que Deus está movendo na nossa vida, aquilo que Deus está movendo na nossa história. Ah, que coisa extraordinária quando nós podemos experimentar esta que é a estação mais abençoada que eu acredito ser, porque eu nasci nela. Primavera, uau! Esta estação é a estação mais desejada, esperada, porque as primaveras, elas são recheadas e regadas de beleza que impulsionam a nossa fé e nos impulsionam para um novo começo. Existe nesse tempo revitalização, reflorescimento. Existe nesse tempo os frutos novamente. É a estação da colheita, sim, mas é a estação também de plantio. É a estação da colheita dos frutos. É a estação em que a nossa esperança ela é renovada. É a estação em que nós nos aventuramos no entendimento e na busca da felicidade. É a estação em que o perfume exala por todos os lugares aonde você passa. É a estação onde o colorido das flores se intensificam. Uau! É exatamente esta estação, é a nova estação de Deus para a sua vida. É nesse ciclo de frutificação e de colheita que Deus está levando você para esse tempo. Os verões são estações quentes e chuvosas, tempos de lazer e descanso. É tempo em que a gente se concentra muitas vezes em nós mesmos, na diversão e tudo mais. O verão é o tempo que você observa se você teve avanço ou não. Porque às vezes chegam os verões e você fala, eu não tenho recursos para viajar, eu não tenho amigos, não me convidaram para estar com eles em alguns ambientes. E é por isso que nós precisamos estar fazendo a coisa certa em cada uma das estações. Porque no verão os frutos amadurecem muito rapidamente. Mas o verão também é a estação do reaquecimento do nosso coração, dos relacionamentos. O verão também implica em algo. O verão você começa a tirar as suas roupas por causa do calor. É algo que é importante para que nós entramos num novo ciclo, numa nova estação. Nós precisamos nos abrirmos também. Nós precisamos tirar algumas coisas que estão escondendo o que está dentro do nosso coração. É um tempo de nos abrir um pouco mais. É fundamental a gente entender isso. Mas eu quero dizer para você, não viva as estações de forma tensa, angustiada, não esteja só pensando na próxima estação, esteja vivendo bem essa estação. Você não pode estar focado apenas no final da sua jornada, mas você precisa estar usufruindo da jornada. Não pense que em ser feliz só no final da sua jornada, usufrua durante a sua viagem. Olhe ao redor, veja o que está ao seu redor, veja o que Deus tem para você. Usufrua das estações da vida com sabedoria, tenha expectativas ao longo do processo, entenda que Deus está trabalhando de forma processual na sua vida. Não deixe o inverno roubar a sua esperança de ver as flores da primavera que o sucede, né? Colha na primavera os frutos, alegre-se com as cores da primavera, tire bastante fotos, faça bastante vídeos, caminhe, corra, ande, esteja observando a beleza da criação de Deus, mas vibre também com a intensidade do verão que vai chegar. E permita que o outono, ele remova os excessos que existem em você para te preparar exatamente para um novo ciclo que está chegando. Olhe, preste atenção nisso. Existe a provisão e a estratégia correta em Deus, disponível para cada novo ciclo, para cada nova estação.
Ou seja, vou repetir, para cada novo ciclo e cada nova estação que você vai entrar, existe em Deus provisão e estratégia para que você possa realmente viver tudo aquilo que o Eterno tem preparado para você. É por isso que eu quero convidar você a ser sábio, a discernir a estação que você está. Existe beleza e propósito em cada estação em que nós vivemos. Existe beleza e propósito no inverno, existe beleza e propósito no outono, existe beleza e propósito no verão e na primavera, e é por isso que você precisa discernir e encontrar isso. As nossas emoções, os nossos sentimentos, muitas vezes nos impedem de entrar numa nova estação, num novo ciclo, sabe? Porque enquanto às vezes você vê as pessoas sendo curadas, libertas, abençoadas, por mais que você às vezes deseje, você parece que não vê isso acontecer na sua vida. Mas eu quero dizer, comece a fluir na dimensão do Espírito na sua vida. Tudo está também liberado, preparado para você nesse tempo. Sentimentos podem nos impedir de alcançar, às vezes, a raiva, a irritação, a ira, a mágoa, a deslealdade, a traição de alguns, a falta de perdão, a tristeza, o desânimo, o próprio cansaço. E a desistência, como isso é terrível na nossa vida. É importante a gente entender também que pensamentos negativos, pensamentos impuros, palavras malditas, palavras faladas sem propósito, a injustiça, a vergonha, às vezes o sentimento, a timidez e até a covardia por ir adiante e resolver algumas situações, o comodismo, a apatia, a infidelidade, as preocupações, às vezes com o presente, com o futuro, são sentimentos que muitas vezes impedem você de entrar num novo ciclo e numa nova estação, até mesmo a fraqueza física. Você precisa também cuidar do templo do Espírito Santo, você precisa cuidar do seu físico, você precisa buscar as energias, né? Às vezes todas essas circunstâncias levam você a pensar, se você é casado, a se separar do seu cônjuge. Quantas vezes vem o sentimento, eu vou sumir, eu não sirvo para nada, é o sentimento de inutilidade. Palavras enfraquecedoras, palavras de pessoas e às vezes palavras de você mesmo. Mas eu quero dizer para você, esse é um tempo de quebrar esses ciclos de derrota e entrar num ciclo ascendente de vitória. É preciso quebrar um ciclo descendente de derrotas e entrar num ciclo ascendente de vitórias. Sobre isso falarei na festa dos tabernáculos, como entrar num ciclo, como quebrar um ciclo descendente de derrotas e como entrar num ciclo ascendente de vitórias preparados por Deus para nós. Então eu quero que você possa entender que Deus tem prometido que está chegando uma nova estação. Um novo ciclo para nós como igreja, para nós como família, para nós como pessoa. E eu quero que essa bênção desse novo ciclo, dessa nova estação, seja também sobre o seu emprego, sobre as suas finanças, sobre a sua família, sobre a sua vida pessoal. Entenda uma coisa, tudo acontece de forma processual, gradual e demanda perseverança. Você precisa respeitar os processos, você precisa entender que o que Deus vai fazendo é gradual e você não pode de maneira nenhuma deixar de ser perseverante. A palavra de Deus, ela é muito clara a respeito de pelo menos duas coisas. Primeiro, Deus é soberano e é Ele quem define os tempos e as estações. Diga aí comigo, Deus é soberano e é Ele que define os tempos e as estações. Daniel capítulo 2,
versículo 20 a 22. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus da eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos, ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel 22, 20 e 22. Esse é o primeiro entendimento. Deus é soberano, ele define os tempos, as estações. A segunda coisa que a gente precisa entender é o que nós lemos em Eclesiastes 3, 1 a 18, que nós lemos há pouco. Há tempo para cada propósito debaixo dos céus. Há tempo para cada propósito diante de Deus. Como discernir essa nova estação, esse novo ciclo em que nós estamos entrando? Primeiro, eu quero dizer para você, tenha um relacionamento de dependência e intimidade com Deus todos os dias. Quanto mais próximos de Deus você estiver, quanto mais próximos de Deus estivermos, mais sensíveis à sua voz nós somos e nos tornamos conforme aquilo que ele estabelece para nós. É importante também que você compreenda a sua identidade e o seu propósito. A sua identidade e o propósito da sua existência. Quando você tem essas convicções através de um relacionamento com Deus, você então começa a descobrir o que Isaías 55 diz, que o Senhor sabe quais são os pensamentos e os planos que ele tem ao seu respeito. Planos de paz, planos de prosperidade, planos de dar a você um futuro. Um ciclo completo produz frutos, entenda isso. É preciso identificar quais os frutos que esse ciclo que você está encerrando produziu. E é preciso você já estar atento ao que vai acontecer. Muitas vezes nós queremos pular etapas, nós matamos a semente plantada, que foi plantada no início de um ciclo, e nós não entramos num tempo de colheita. Às vezes não conseguimos produzir o fruto concernente àquela estação, porque não fomos sábios nesse agir. Mas a palavra do Senhor diz que há um tempo para todo o propósito, há o tempo de plantar e há também o tempo de colher. Agora, como agir neste novo ciclo, nesta nova estação? Eu quero dizer para você, a palavra do Senhor nos ensina a agir com fé, confiar em Deus, que Ele está no controle para trazer o novo sobre a nossa vida, mesmo que o meu coração diz o contrário. Veja o que Deus está dizendo a respeito de você, que Ele vai fazer inclusive você andar sobre as águas. A outra coisa que é importante, a flexibilidade. Você precisa estar sendo flexível a esse novo tempo desafiador que está se levantando sobre a sua vida. Nós às vezes estamos muito apegados a modelos e padrões do passado. O Senhor tem falado nesses dias: eis que eu faço uma coisa nova, vocês não estão vendo? Então o Senhor está fazendo nova todas as coisas. É um novo tempo, um novo ciclo, uma nova estação. Implica em recebermos o novo de Deus sobre a nossa vida. Se você quer viver também essa nova estação, esse novo ciclo, você precisa estar disposto a aprender todo o tempo. Constantemente nós iremos aprender no cumprimento da nossa missão e para o cumprimento da nossa missão. Você não nasceu sabendo todas as coisas, mas nós precisamos entender que por mais velhos e experientes que alguns se tornem, há sempre algo novo para ser aprendido. Por isso, busque sabedoria e inteligência do alto sobre a sua vida. A sabedoria é a capacidade de usar a inteligência para o bem. A inteligência está ligada ao conhecimento intelectual, sim, que é uma habilidade natural e que também pode ser desenvolvida. Então, quando nós envolvemos trabalho, empenho, nós podemos desenvolver a nossa inteligência e aplicá-lo no sentido de que, com sabedoria, podemos fazer o melhor para Deus. Tenha foco. Se você quer entrar num novo ciclo, numa nova estação, é preciso ter foco. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós temos diante de nós
muitas informações, estamos sendo estimulados o tempo todo com um volume enorme de informações. Informações são importantes, mas informação demais pode tirar o nosso foco. E uma pessoa sem foco, ela começa a andar em círculos e não consegue chegar a lugar nenhum, ela não consegue fechar um ciclo, ela não consegue entrar numa nova estação. Por isso, eu quero dizer, você e eu, nós estamos numa jornada, e em cada jornada nós precisamos chegar a um lugar específico. E eu quero, aqui partindo para o final, dizer para você, perseverança é tudo nesse processo. Você quer viver esse novo ciclo e essa nova estação conforme o propósito de Deus, como é importante agir com perseverança quando nós estamos em tempos de mudança, porque as mudanças, elas implicam em algumas dores, as dores da mudança, a mudança do crescimento. Muitas vezes, quando nós deparamos com novos desafios e até desconhecidos, a gente tem a tendência de querer desistir. É como quando a gente compra um calçado novo e calça esse calçado, mesmo que seja o seu número, muitas vezes esse calçado fica desconfortável, aperta, mas você sabe que quando você começa a usá-lo e começa a caminhar, ele se amolda ao seu pé. O novo tempo é assim também. Nem sempre o novo significa conforto. Vou repetir, nem sempre o novo significa conforto. Mas à medida que nós perseveramos, nós agimos com constância, então chega este momento em que nós conseguimos entender o plano de Deus na nossa vida. Nós vamos alcançar o resultado. Em terceiro lugar, o que levar na bagagem para essa geração, para essa estação, para esse novo ciclo? Tudo que fortalece a fé, tudo que fortalece a fé. Lamentações 3:21 diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é importante a gente lembrar da fidelidade de Deus nos momentos difíceis que nós vivemos. Como é importante, porque é isso que faz a gente perseverar na caminhada, é estar alinhado com a palavra de Deus, com o propósito de Deus. Abra espaço na sua bagagem. O que servia para a estação passada nem sempre vai servir para essa estação. O que é velho faz parte da história, foi importante, mas já teve a sua utilidade ao longo dos tempos e dos anos, não tem mais utilidade hoje para você. Os projetos que já foram executados não têm mais utilidade. Então, é importante a gente cumprir esse propósito e entender isso na nossa vida. Leve uma mala mais leve para a sua jornada. As companhias aéreas, elas mudaram bastante. Hoje você tem o direito de levar apenas uma pequena mala de mão e é incrível o que você consegue levar dentro dessa mala. Então a gente às vezes na jornada está carregando muito peso extra, peso que só está impedindo a gente de alcançar o nosso objetivo. A bagagem leve implica e me remete à seguinte ideia: objetividade, foco e propósito. É isso que Deus quer para você nesse novo ciclo. Objetividade, foco e propósito. Quando definimos esses três itens, nós conseguimos levar só o que é necessário para a nossa jornada. Por isso, eu quero dizer para você, ao se deparar com os enormes desafios que você vai encontrar diante desse novo ciclo, desse novo tempo, dessa nova estação, eu quero dizer para você, vá a Deus, que é a fonte inesgotável. Nele você vai encontrar uma fonte inesgotável para todo o suprimento que você precisa para as suas necessidades. O meu texto, um dos textos preferidos talvez que eu tenha com relação ao que Paulo diz, e eu trago para a minha vida, é Filipenses 4:19, que diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades por Cristo Jesus. Daniel falou que o nome do Senhor seja bendito de eternidade em eternidade. Ele muda as estações, ele muda os tempos, ele remove os reis, e ele é o que dá sabedoria e conhecimento, porque ele é luz e revela. E é essa luz que eu quero profetizar, que você vai ter de Deus, que ele vai revelar o futuro para você. Eu quero encerrar agora dizendo para você e liberar profeticamente algo sobre a sua vida. Deus, ele trabalha
normalmente em ciclos de 7. 7 são os dias da semana. 7 anos Jacó serviu a Labão por Raquel. 7 foram as vacas da visão de Faraó, das vacas magras e das vacas gordas. 7 foram a visão das vacas magras, 7 foram a visão das vacas gordas. 7 dias o povo de Israel deveria comer pães asmos. 7 lâmpadas eram para a Arca da Aliança. 7 voltas foram dadas nas muralhas de Jericó, conforme Josué 6:4. Eu quero falar uma coisa a você. Deus tem me dito que 7 foram os meses da pandemia. Desde março a outubro, nós temos vivido aqui no Brasil a influência sobre a igreja, que a igreja teve que paralisar em alguns momentos, fechar em alguns momentos. 7 foram esses longos meses que vivemos. E o que Deus está dizendo que nós estamos entrando num novo ciclo agora, num ciclo ascendente de vitória sobre esses momentos que vivemos na nossa vida. Os 7 sacerdotes levaram as trombetas de chifre de carneiro diante da arca e no 7º dia rodearam as cidades por 7 vezes, então eles tocaram as trombetas. Nós estamos entendendo que estamos entrando nesse tempo de Deus. Esses fatos que mencionei revelam que Deus tem o seu próprio tempo, o seu próprio jeito de fazer as coisas. As coisas não são do seu jeito, as coisas são do jeito de Deus. Nós estamos entrando nesse tempo, tabernáculos, tempo de tocar o shofar, tempo de que as muralhas vão ser derrubadas, tempo de termos a vitória e a conquista nas nossas vidas. Não esqueçam de uma coisa: todo novo ciclo, toda nova estação demanda a construção também de um novo altar. A semelhança de Abraão e dos patriarcas, que a cada novo ciclo, a cada nova estação, construíam, levantavam um novo altar. Nós precisamos construir um novo altar a Deus. Um novo altar. Tabernáculos, ele é o nosso altar que marcará para nós um novo começo, o começo de um novo ciclo e a entrada de uma nova estação. Por isso, eu quero convidar você para nesses dias de tabernáculo estar conosco. Eu vou ministrar em tabernáculo sobre sair do ciclo descendente e repetitivo de derrotas e entrar no ciclo ascendente e contínuo de vitórias. Deus abençoe a sua vida. Oremos. Pai, obrigado por cada uma das nossas células. Obrigado pelos nossos líderes. Obrigado pelos anfitriões. Pai, eu quero tomar essa palavra agora e orar por um novo tempo, orar por uma nova estação, orar por um novo ciclo, ó Deus, na vida pessoal, nessa célula, na liderança, na vida desse líder, na vida desse anfitrião. Eu quero orar sobre todas as nossas células, nas redes de homens, de mulheres, de jovens, ó Deus, de adolescentes, de crianças, de casais. Nós queremos orar para que um novo ciclo se instale, para que uma nova estação chegue, uma estação de bênçãos, de vitórias, de favor, de bondade do Senhor. Eu agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nós. Eu agradeço, porque o Senhor tem sido bom todo o tempo. E este é um novo tempo que está se instalando na nossa vida. Um novo ciclo, uma nova estação, eu libero da parte de Deus sobre a sua vida. Um beijo no seu coração, do seu pastor e amigo Elian Caetano e da sua pastora Tati. Nós abençoamos você, agradecemos a você por fazer parte desta grande família. A comunidade renovada não é um lugar para frequentar, não é uma igreja para frequentar, ela é uma família para pertencer. Shalom!